Olá, pessoal. Voltamos, né, para a nossa última aula semanal de ciências. Sejam todos muito bem-vindos, né? Lembrando que durante esta semana nós revisamos as aulas da semana anterior. E na semana anterior, né, nós falamos já sobre reprodução, sobre os tipos de reprodução. Agora, já nesta última aula, né, na primeira aula dessa semana, já falamos sobre reprodução assexuada. Falamos lá das bactérias, de plantas, né, e alguns animais que realizam a reprodução assexuada, e inclusive alguns deles até realizam também a sexuada, né? São de dois tipos. Agora nós falaremos sobre a reprodução sexuada. Abrir o nosso livro, né, na página 17, e vamos seguir até a 22, revendo esse nosso conteúdo. Tá tudo bom? Reprodução sexuada. Na maioria dos animais e em muitas plantas e outros seres vivos ocorre a reprodução sexuada. São produzidas células reprodutivas, que são os gametas, que se unem e formam uma nova célula. Essa união é chamada de fecundação ou fertilização, e a célula formada é chamada zigoto ou célula-ovo. A partir da célula inicial, o novo indivíduo será formado. A maior parte das espécies com reprodução sexuada apresenta separadamente indivíduos do sexo feminino e indivíduos do sexo masculino. O sexo masculino produz o gameta masculino e o sexo feminino produz o gameta feminino. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a reprodução sexual de animais, né? Nós já vimos na aula anterior. Qual é o gameta masculino, gente? Qual o nome do gameta masculino? Gameta é a célula reprodutora, hein? Então, quando falamos de gameta masculino, estamos falando de espermatozoide. E o gameta feminino é conhecido como óvulo. Aí, observe o esquema, seguindo as setas, olha aqui. Célula masculina e célula feminina. Houve a fecundação, formou o zigoto. O zigoto se dividindo, né? Olha aí, a quantidade de células aumentando. Eles sempre vão se dividindo, a célula sempre se dividindo. É uma divisão que multiplica, não é? Que vai dividindo e vai aumentando a quantidade, até o novo ser vivo ser formado. Nos mamíferos, a união do espermatozoide com o óvulo ocorre no interior do sistema genital feminino. Forma-se uma nova célula, o zigoto, que origina um novo organismo. Gente, nós vimos que quando dois gametas se unem, ocorre a fecundação, que dá origem ao zigoto. O zigoto se divide, o zigoto é uma célula, não é? Ele se divide e origina duas células filhas. Em seguida, o processo se repete e uma série de divisões produz mais células, originando um novo ser vivo. O zigoto, que é formado pelo espermatozoide e o óvulo. Rituais de acasalamento. Vamos ver um pouquinho aqui esse mundo animal. Na época da reprodução, os animais podem apresentar um comportamento diferente do habitual, relacionado à busca e à conquista dos parceiros do sexo oposto. Esse tipo de comportamento, conhecido como ritual de acasalamento, pode variar entre as espécies. Em muitas espécies de animais, os machos disputam fisicamente entre si para conquistar as fêmeas, né? Eles brigam. Apenas os animais que ganham conseguem reproduzir-se. Esse caso aqui, o primeiro. É o Apis machos. Um cervo é um tipo de cervo da América do Norte. Lutam entre si para conseguir fêmeas para acasalamento. Em outras, as fêmeas escolhem o macho com o que vão se acasalar, semelhante à maneira como ocorre entre os pavões. O macho exibe sua plumagem e as fêmeas geralmente demonstram preferência por machos com caudas maiores e mais coloridas. Olha aqui os pavões. O pavão macho exibindo sua plumagem para a fêmea. Há ainda espécies em que o macho corteja a fêmea com uma dança. É o caso do albatroz e do avestruz, que executam uma curiosa dança para a fêmea antes de serem aceitos para o acasalamento.
Em outros casos, os machos utilizam sons para atrair as fêmeas, como o canto de muitas aves e o coachar de alguns anfíbios, que reproduzem sons amplificados pelo saco vocal. O coachar varia de acordo com a espécie, e na época de reprodução, a fêmea é atraída pelo coachar do macho de sua própria espécie. Em insetos, como cupins e formigas, os machos e as fêmeas têm asas apenas na época de reprodução, no chamado voo nupcial. Olha aqui o albatroz de sobrancelha, macho, cortejando a fêmea. E aqui o macho coachando para atrair fêmeas de sua espécie. Olha aí, gente, o sapinho. Continuando. A fecundação e o local de desenvolvimento. Vamos ver aí. Nós já vimos que a fecundação pode ocorrer tanto no interior, né, do corpo do ser vivo, do organismo, quanto no exterior. Então, nós vamos ver dois tipos de reprodução, de fecundação, interna e externa. O encontro de gametas de alguns animais que ocorre fora do corpo é chamado de fecundação externa. Ela é comum em muitos animais aquáticos, né, como certos quinidários, peixes e anfíbios, em que o macho e a fêmea lançam seus gametas na água e lá ocorre a fecundação. Olha aqui um anfíbio, não é? O exemplo. Eles lançam, olha aqui, ó, o macho abraça a fêmea que solta óvulos na água. Parte desses óvulos será fecundado pelos espermatozoides liberados pelo macho. Então, os dois, né, vão liberar seus gametas na água. Nesse processo, a água é fundamental, não é? Para que mantenha os gametas hidratados. Quando a fecundação é externa, as chances dos gametas se encontrarem é menor, mas isso é compensado pela grande quantidade de óvulos produzidos e liberados no ambiente. Mesmo assim, poucos embriões sobrevivem e completam o desenvolvimento, uma vez que ficam expostos aos perigos do ambiente sem a proteção dos pais. A fêmea do peixe dourado, por exemplo, ela produz cerca de 2 milhões de óvulos na época de reprodução. No entanto, calcula-se que menos de 10 filhotes chegam à fase adulta. Então, são tantos óvulos e, no final das contas, os filhotes que sobrevivem, né, que vão à fase adulta, são pouquíssimos. Nós falamos de fecundação externa, né, que é fora do corpo dos seres vivos. Agora vamos falar da fecundação interna, que é a forma mais comum em animais terrestres, como répteis, aves e mamíferos, né, como seres humanos, e diversos invertebrados, como os insetos e as aranhas. A fecundação interna também é encontrada em alguns animais aquáticos, como o polvo, a lula e alguns peixes. Nesse tipo de fecundação, a maior chance da fecundação se realizar, em comparação com a fecundação externa, né, que é lançada no ambiente. E a produção de óvulos geralmente é menor. A fecundação interna é vantajosa no ambiente terrestre, porque evita a perda de água, desidratação, né, dos gametas e dos embriões. Além disso, a produção de óvulos e embriões pode ser menor, porque a proteção dos embriões é maior, assim como a probabilidade de sobrevivência deles até a idade adulta. Alguns animais com fecundação interna são ovíparos, que quer dizer que se reproduzem por meio de ovos. A fêmea libera o ovo no ambiente e o embrião se desenvolve utilizando as reservas nutritivas presentes no ovo, que é o caso de vários invertebrados, de alguns peixes, dos répteis em geral e de todas as aves. Veja aí como ocorre a reprodução das tartarugas marinhas, né? Nós já vimos, se acasalam, aí ela vem, deposita os ovos na areia, aí com o passar do tempo, esses ovinhos, né, vão se desenvolver, os filhotinhos vão se desenvolver e voltam para o mar. A cada 1.000 tartarugas que nascem, apenas uma conseguirá chegar à fase adulta. Tá vendo? Aqui é o filhotinho, né, dentro do ovo. Olha aí a casca, o embrião, troca de gases, a clara e a gema. A casca e as demais estruturas do ovo protegem o embrião. Além de proteção, o ovo garante nutrientes, né? A gema e a clara servem de alimento, certo?
O ovo das aves é semelhante aos dos répteis. Eles têm a função de proteger e alimentar o embrião, além de conter estruturas como o âmnio, que permite o desenvolvimento desse embrião no meio terrestre. O óvulo possui a gema, que é uma reserva de alimento para o futuro embrião, no interior do citoplasma. Depois da fecundação, o zigoto desce para um canal chamado tuba uterina. Nesse caminho, formam-se em torno do zigoto a clara e a casca do carbonato de cálcio. Assim como a gema, a clara é reserva de alimento. Ambas serão consumidas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. A maioria das aves constrói ninhos com gavetos, grama, pelos, penas, barro, onde depositam e chocam os ovos. O calor do corpo é importante para o desenvolvimento do embrião, e o ninho também ajuda a proteger os ovos contra os predadores. Após o tempo de incubação, que varia de espécie para espécie, ocorre a eclosão, a casca do ovo se quebra e o filhote sai. Durante algum tempo, o filhote continuará a ser alimentado e protegido, geralmente por ambos os pais. No caso da galinha doméstica, o tempo de incubação é de 21 dias, mas os ovos que estão à venda no mercado geralmente não contêm zigoto, ou seja, não originam novos organismos porque vêm de galinhas criadas em granjas e não foram fecundadas. São, portanto, óvulos não fecundados, envolvidos por clara, gema e casca. Popularmente diz que diz que eles não são ovos galados. Olha aí o esquema novamente. Né? O ovo das aves é semelhante ao dos répteis e permite que o embrião se desenvolva no ambiente terrestre. Olha aí o embrião se desenvolvendo, né? A gema e a clara que serve de alimento. Não é isso aí? Gente, outros animais de fecundação interna são vivíparos. São aqueles que não têm ovos, né? E vai nascer lá da placenta, da barriga da mãe. Como é o caso dos mamíferos em geral. O embrião troca substâncias com o sangue materno através da placenta, que se forma no útero da mãe. Ele recebe o alimento e o oxigênio necessários e elimina os resíduos produzidos pelas células. Há ainda animais ovovivíparos. O ovo com casca é retido dentro da fêmea até que o desenvolvimento se complete e o filhote saia formado. É o caso de alguns invertebrados, de alguns peixes e de algumas serpentes. Estamos entendendo? Mas vamos falar aqui de outro assuntinho aí um pouquinho. Só essa caixa de texto aí. Estamos deixando os pássaros loucos com tanta poluição sonora. Vamos lá, gente. Pesquisa mostra que os pássaros estão sendo duramente afetados pela grande poluição sonora que a humanidade produz. Não são apenas seus vizinhos que se irritam com o rock nas alturas que você escuta na madrugada. Estudo está mostrando que nós estamos atrapalhando as aves, especialmente quando elas tentam entrar em um estado de calmaria e mansidão, preparando-se para dormir ou acasalar. A poluição sonora nunca foi uma área com grandes estudos e acompanhamento dos impactos ambientais, mas a pesquisa apresentada pela Universidade do Colorado, né, e Lewis Forest College, está mostrando que nós estamos atrapalhando a reprodução das aves com tanto barulho. Então, olha aí, o barulho já atrapalha as aves se reproduzirem. As duas instituições declararam: nós estamos gerando uma grande quantidade de poluição sonora em todo o mundo, permeando o habitat natural de várias espécies de animais, alterando os rituais de acasalamento de aves. Este excesso de barulho não é o prejudicial apenas para os seres humanos, mas ameaça a vida selvagem, especialmente as aves, nas quais ficaram constatadas mudanças na densidade populacional de várias espécies. Dificuldade na interação predador-presa, desorientação em migrações e falha na tentativa de reprodução. A pesquisa mostrou que, geralmente, pássaros grandes não suportam os ruídos que produzimos e acabam abandonando suas moradias, mesmo que sejam em ambientes naturais onde tenham nascido. O mesmo não foi observado em pássaros menores, que mostram ser resistentes e conseguiram uma boa adaptação. Então, os mais afetados são os pássaros maiores, não é isso? Gente, nesta aula, né, a nossa atividade, que fica lá na página 40, é a seção de olho no texto. Essa aqui a gente vai responder agora.
Tem da letra A até a letra E. Então, nós responderemos 3 letras e 2 letras ficarão com vocês, tá bom? Vamos lá. O texto a seguir comenta o controle de um inseto que ataca bananeiras. Então, leia com atenção e a seguir responda as questões. Pragas. O conhecimento dos fatores bioecológicos que interferem na população de uma praga é fundamental para o desenvolvimento e aplicação de medidas de controle que apresentem baixo impacto ambiental. Broca de rizoma. É a principal praga que ataca a cultura da bananeira, conhecida também por moleque da bananeira. Na forma adulta, esse inseto é um besouro de cor preta. As larvas são responsáveis pelos danos à planta. Em variedades mais suscetíveis, como a nanica, as perdas decorrentes da redução do peso e do tamanho dos frutos chegam a 80%. A dispersão desse inseto ocorre por meio de mudas infestadas pela praga, as quais podem conter ovos e larvas em desenvolvimento. Portanto, recomenda-se muito cuidado na seleção do material de plantio. O tratamento químico das mudas é realizado mediante imersão do material de plantio em calda contendo inseticida. Uma alternativa ao uso do inseticida é a imersão das mudas em água a 54 graus Celsius durante 20 minutos. Aí vem a letra A, consulta em dicionário o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Então, essa aí é pessoal, né? Vocês que farão. A letra B, de acordo com o texto, por que é importante estudar as populações de pragas? O que é que vocês acham, gente? A resposta aí. Por que é importante estudar? Logo no início do texto já fala, né? Estudar o conhecimento dos fatores bioecológicos que interferem na população de uma praga é fundamental para o desenvolvimento e aplicação de medidas de controle que apresentem baixo impacto ambiental. Então, por que é importante estudar essas populações de pragas? Para saber, né, como ele se comporta, de que maneira ele pode ser tratado, atacado, né? De que maneira a pessoa vai fazer o tratamento, vai combater essa praga. Então, é muito importante, né, o conhecimento. Então, vocês vão responder aí, a letra B. Porque dessa forma é possível controlá-las com o menor impacto ambiental possível. Certo? Aí vem a letra C. Como se chama o inseto que ameaça as plantações de bananeira? Qual é o estágio do desenvolvimento do inseto responsável por danificar as plantas? Vamos lá? Como se chama o inseto? Nós vimos aqui, né? Broca de rizoma, que é a principal praga. E qual é o estágio do desenvolvimento que danifica as plantas? Olha aí, gente, as larvas são responsáveis pelos danos à planta. Então, é na época larval, é o estágio larval, certo? A letra D e letra E é com vocês. De que forma o cultivo das bananeiras favorece a dispersão dessa praga? E a reprodução é sexuada ou assexuada? E que medidas são apresentadas pelo texto para o controle da praga? Tudo facinho, né? Tá tudo aí no texto mesmo. Bem simples. Espero que vocês tenham acompanhado. Então, gente, nós encerramos aqui, né, a nossa última aula semanal de ciências. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí as atividades, responder, enviar para o seu professor, não é? Então, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima, né? Nós voltaremos com assunto novo, não é isso? Então, tchau. Ou daremos continuidade, né? Tchauzinho.